Como acessar o switch HP ProCurve 2510 pelo navegador? No vídeo anterior, nós fizemos algumas configurações iniciais que agora nos permite acessarmos o switch por meio de uma interface gráfica no navegador aqui no nosso computador. E nós fizemos isso utilizando o PUT e ligamos um cabo console do switch diretamente ao computador para fazermos essa configuração. E só para relembrar, nós configuramos o endereço IP do nosso switch. Isso aqui é só um exemplo, você poderá usar outro endereço IP, mas aqui no nosso exemplo nós utilizamos o endereço 192.168.15.2 e a máscara de subrede foi 255.255.255.0. E o meu gateway 192.168.15.1, que na verdade é o endereço IP do meu roteador principal. E aqui só para fazer teste, então, o roteador ele já está fisicamente ligado ao switch aqui ao meu lado na bancada, e o meu switch também já está fisicamente ligado aqui ao meu computador. Então, tanto o meu computador como qualquer outro equipamento que for conectado, aliás, ao switch, recebe o endereço IP desse roteador. Nós identificamos também que o nome do equipamento seria switch 1, por exemplo, e que ele estaria instalado numa sala técnica. Eu coloquei aqui sala técnica A. E como então agora nós vamos aliás, acessar o nosso switch através do navegador. Para fazermos isso, nós vamos utilizar o navegador Internet Explorer. Então você abre o navegador Internet Explorer no seu computador e aqui na barra de pesquisa nós vamos digitar o número do endereço IP que nós configuramos lá no nosso switch. Então só para relembrar, vamos abrir aqui, o endereço foi 192.168.15.2, então vamos digitar aqui 192.168.15.2. E notem o seguinte, ele até consegue acessar o switch, nós já conectamos o switch. E aqui na aba ainda mostra a identificação, né? Switch 1, ProCurve, switch 2510, mas a interface gráfica não apareceu completa, nós não conseguimos acessar os recursos do switch, alguns recursos de configuração. Por quê? Porque nesse caso nós não temos o Java instalado nesse computador. Caso você tenha, ele vai perguntar se você permite que o seu switch, que esse programa, esse site, né, no caso, ele acesse o navegador por meio do Java. Nesse caso aqui, nós precisamos do Java instalado. E eu deixei ser instalado justamente para mostrar como instalar o Java. Como que nós vamos fazer isso? Bem, eu vou abrir uma nova aba aqui no navegador. Ele vai abrir uma página do Google. E eu vou digitar então aqui, nessa página do Google. Então eu vou digitar aqui Java. E logo de cara ele já aparece aqui, java.com. E eu vou clicar aqui em fazer o download gratuito do Java. E você vai ver que é um programa simples, é um programa leve e pode ser baixado e instalado com bastante brevidade no seu computador. Pode seguir as orientações da tela, download gratuito do Java. E ele vai perguntar se eu desejo executar ou se eu desejo salvar. Então, no caso, eu quero salvar ele primeiramente no meu computador. Então, assim que aparecer a opção aqui, eu vou clicar em salvar. Pronto, ele já fez o download. E agora eu clico em executar. E ele vai perguntar ao Windows se eu desejo permitir que esse aplicativo faça alterações no dispositivo. Ele abriu aqui uma janela, então, para me fazer a instalação. E eu clico em instalar. Então, ele vai fazer o download do instalador do Java e logo após isso ele vai instalar. Enquanto isso eu vou fechar aqui o meu navegador e permitir que ele faça a completa instalação.
Bem, eu pausei a gravação aqui porque, embora seja rápido, a gente economiza um pouco de tempo. E você viu que depois da instalação é só clicar em fechar e o Java já está então instalado no nosso computador. Vamos novamente então abrir o navegador Internet Explorer. Então assim que a gente abre o nosso navegador, agora nós vamos digitar na barra de pesquisa novamente o nosso endereço IP do nosso switch, que é 192.168.15.2. Veja que ele já acessou a página aqui e ele já começa então a executar o Java no computador. E aí ele vai perguntar assim: deseja executar este aplicativo local? Aí ele aponta para o endereço IP do switch. E nós podemos marcar em executar. Se você vai usar com frequência esse mesmo computador para acessar o switch, você pode marcar essa caixa aqui para ele não mostrar essa mensagem novamente. Clique em executar. Você pode habilitar o plugin do Java também, como apareceu a mensagem aqui. Bem, e com isso nós já conseguimos acessar a interface gráfica aqui do nosso switch. Quais são alguns dos recursos que nós podemos encontrar agora nessa interface gráfica do switch? Bem, então uma das coisas que nós podemos ver, a primeira opção que eu recomendaria você alterar seria as questões de segurança. Então aqui em Security, por exemplo, nós conseguimos adicionar um usuário e uma senha para quem vai ver as informações ou para quem mesmo pode acessar essas informações. Então vamos colocar aqui, eu vou colocar admin, por exemplo, como nome de usuário, bem padrão. Naturalmente você não deve colocar esse tipo de usuário e senha em nenhum equipamento, mas vamos colocar aqui admin. E aplicar as configurações. Bom, com isso eu já consegui alterar a configuração de acesso no meu switch. Uma outra configuração que nós conseguimos fazer aqui na aba configurações, nós vemos a interface gráfica como se fosse a frente mesmo do switch. Por exemplo, na porta 1 está ligado aqui o meu computador. Na porta 25 está ligado aqui o meu roteador. E eu consigo identificar então essa porta. Então eu venho aqui em Port Configuration, eu posso selecionar a linha 1 e eu digo, por exemplo, que a porta 1 vai estar ligado ao meu computador. Você pode colocar um nome que você achar mais apropriado. Aplicar as configurações. Então eu apliquei aqui essas configurações. Isso é muito importante, é muito interessante para você que tem uma rede muito grande e naturalmente deseja que a sua rede fique bem dimensionada, bem organizada, bem identificada, e aí cada equipamento que estiver ligado em cada porta de cada switch, você consegue identificar isso no switch e deixar a rede bem organizada. Isso é realmente muito interessante. Uma outra coisa que nós conseguimos ver é alterar as configurações de IP. Então, aquelas configurações que nós mostramos no vídeo anterior estão sendo mostradas aqui nessa interface. Olha. O Gateway, que é 192.168.15.1, e nós vemos aqui o IP que nós configuramos para esse switch. Olha, veja que esse endereço IP é o endereço IP que nós estamos acessando aqui. Você pode alterar esse endereço IP por aqui, se você for colocar esse switch em uma outra rede, mas lembrando que tanto o computador que for acessar como o switch devem estar na mesma rede para que ele consiga acessar. Nós também conseguimos, na aba Download e Upload, verificar qual é a versão da firmware que está instalada no nosso switch. E é possível também verificar no site da HP, da Procurve, a disponibilidade de uma nova versão. E através dessa interface nós conseguimos fazer o upload de uma nova versão da firmware. Bem, esses são apenas alguns dos recursos. Futuramente nós podemos criar novos vídeos mostrando mais recursos sobre como acessar e configurar o nosso switch Procurve 2510. Caso você tenha alguma dúvida, uma sugestão, pode ficar à vontade em dizer. Muito obrigado!